Saldo a todos os filhos e filhas de Deus, com a paz do Senhor Jesus. A verdadeira paz que só Deus tem para nos dar, né? E para a honra e glória do Senhor, vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 6, o Evangelho de Mateus, Novo Testamento, capítulo 6, e o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E o qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus, assim, enfeite a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, para a honra e glória de Deus, né? Aqui é a palavra santa de Deus. Deus está falando sobre o dia a dia, né? O nosso dia a dia, sobre as preocupações, as inquietações, né? Do dia a dia, que muitos andam demais preocupados do que vestir, do que comer, do que trabalhar, do emprego que perdeu qualquer coisa. Chegam até a se desesperar, porque uns perdem emprego, outros não têm emprego. Tenha calma. E esperem em Deus, tenha paciência, tenha fé. Em nome de Jesus, porque com Deus, na nossa vida, na sua vida, Deus, Ele abre portas até onde não tem, para te abençoar, né? E como Ele está falando aqui, né? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial os alimenta. Nem tendes vós muito mais valor do que elas. Para a honra e glória do nosso Deus, né? Deus está mostrando assim, falando, olhe para as aves do céu, para todos os pássaros, no mundo inteiro, né? Em toda a face da terra. E Deus, mesmo no deserto, na seca, Deus envia o pão para eles. E nós, para a glória do Senhor, nós temos muito mais valor do que eles, né? E Deus, com certeza, Ele suprirá todas as nossas necessidades, né? Para a glória do nosso Deus. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, né? Para a glória de Deus, né? Olhai para os lírios do campo, para as flores, né? Do campo, que nem Salomão, como rei, em toda a sua glória e riqueza, não se vestiu como eles. Então, não se preocupe com o que há de comer, há de vestir, porque Deus
Ele é quem nos fortalece em todos os momentos da nossa vida. Ele é quem nos dá força. E Deus, com certeza, abrirá portas para você, onde você nem imagina. É só esperar em Deus, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Mas ele diz aqui no versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. E buscar primeiro o reino de Deus, porque o reino de Deus, você clamando a Deus, chamando por Deus em toda e qualquer situação da sua vida, Deus, Ele te responde com certeza e te ajuda e acrescenta todas as coisas na sua vida. Ele te abençoa. Em nome de Jesus, é só você crer e confiar na palavra de Deus, porque esse Deus poderoso não falha. É só você crer, confiar e ter fé nesse Deus poderoso. Não sinta nem um pouquinho de dúvida, porque Deus, Ele é quem sustenta todas as coisas. Ele é quem sustenta os céus, como está escrito no Salmo 19. E os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E Ele é quem nos sustenta, em nome de Jesus, né? Para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fia. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer eles, né? Para a honra e glória do nosso Deus, que nem mesmo Salomão se vestiu, que era rei como eles. Então agradeça a Deus por cada momento, pela veste que você já tem, pela sopa, pelo calçado, aí em nome de Jesus, né? E orar também, pedir a Deus por aqueles que não têm, para que Deus venha abençoar a todos de maneira poderosa, porque todos somos filhos de Deus, né? E para a honra e glória do nome do Senhor, aqui é um manual do Mestre Jesus, né? Eu gosto de ler, e é palavras produtivas, né? De Jesus de Nazaré. E como me fortalece, vou passar também para os filhos e filhas de Deus, para que cada vez mais você entenda o operar de Deus na sua vida e entender, né, o que se passa também na vida dos seres humanos, né? Para a honra e glória do Senhor. Esse manual poderoso, né? O amor pela vida, que habita em cada ser humano. Ele conta a sua biografia. Se até hoje sua história nunca foi contada em um livro, agora ela será, pelo menos em parte. Você descobrirá alguns fatos relevantes que se tornaram um dos maiores vencedores do mundo, dos mais corajosos dos seres, dos que mais cometeram loucuras de amor para poder estar vivo. Talvez você não saiba, mas você foi profundamente apaixonado pela vida, desde que o relógio do tempo começou a registrar as fagulhas de sua existência. Não é dos tão simples de ver a vida. Às vezes, ela contém capítulos imprevisíveis, inevitáveis, mas é possível escrever os principais textos de nossas vidas nos momentos mais difíceis da nossa existência. Todo ser humano passa por turbulência em sua vida. Alguns faltam o pão na mesa e outros a alegria na alma. Uns lutam para sobreviver, outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Que pão falta em sua vida? Qual é o pão que está faltando na sua vida? Jesus disse que o verdadeiro pão é aquele que desceu do céu. E nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essas palavras aqui é de Jesus. Ele nos fortalece no nosso dia a dia, né, para a glória do nosso Deus. Quando o homem explorar intensamente o pequeno aroma e o imenso espaço e disser que domina o mundo, quando conquistar as mais complexas tecnologias e disser que sabe tudo, então ele terá tempo para se voltar para dentro de si mesmo. Nesse momento, descobrirá que cometeu um grande erro. Qual? Compreenderá que dominou o mundo lá fora, mas não dominou o mundo de dentro, os imensos territórios da sua alma. Descobrirá que se tornou um gigante na ciência, mas que é um frágil menino que não sabe navegar nas águas da emoção, que desconhece os segredos que tecem à custa de retalhos da sua inteligência, né? Quando isso ocorrer, algo novo acontecerá. Ele encontrará pela segunda vez a sua maior invenção, a roda sim, só que dessa vez será a roda da emoção. Encontrando-se, ele percorrerá territórios poucos explorados e por fim encontrará o que sempre procurou, o amor. O amor pela vida e pelo autor da vida. Quem é o autor da vida? Jesus Cristo. Esse Deus maravilhoso, né, e poderoso, que nos dá o ar que respiramos. Ao aprender o amor, o homem derramará lágrimas, não de tristeza, mas de alegria. Chorará não pelas guerras, nem pelas injustiças, mas porque compreendeu que procurou a felicidade em todo o universo e não o encontrou. Percebeu que Deus a escondeu no único lugar em que ele não pensou em procurá-lo dentro de si mesmo. Nesse dia, sua vida se encherá de significado e uma revolução silenciosa ocorrerá no amago do seu espírito. A soberba dará lugar à simplicidade. O julgamento dará lugar ao respeito. A discriminação dará lugar à solidariedade. A insensatez dará lugar à sabedoria. Mas esse tempo ainda está distante. Por quê? Porque nem sequer descobrimos que a pior miséria humana se encontra no solo da emoção. O homem sonha em viver dias felizes, mas não sabe conquistar a felicidade. Os poderosos tentaram dominá-lo, cercaram-no com exército, encurralaram-no com armas, pressionaram-na com suas vitórias. Mas a felicidade os deixou atônitos, pois nunca o poder conseguiu controlá-la. Os magnatas tentaram comprá-la, construíram impérios, amelharam-se e formaram e compraram joias, mas a felicidade os deixou perplexos, pois ela jamais se deixou vender e disse-lhe: o sentido da vida se encontra no mercado, onde não se usa dinheiro. Por isso, há miseráveis que moram em palácios e ricos que moram em casebres. Os cientistas tentaram entender a felicidade, pesquisaram-na e fizeram estatísticas, mas ela os confundiu, falando-lhe a lógica numérica. Jamais compreenderá a lógica da emoção. Perturbados, descobriram que o mundo da emoção é indecifrável pelo mundo das ideias. Por isso, os cientistas que viveram uma vida exclusivamente lógica e rígida foram infelizes.
Os intelectuais buscaram a felicidade nos livros de filosofia, mas não o encontraram. Por quê? Porque há mais mistério entre a emoção e a razão do que jamais sonhou a mente dos filósofos. Porque isso, os pensadores que amaram o mundo das ideias desprezaram o mundo da emoção, perderam o encanto pela vida. Os famosos tentaram seduzir a felicidade, ofuscaram em troca dela os aplausos, os autógrafos, o assédio da TV, mas ela os golpeou dizendo: escondo-me no cerne das coisas simples, rejeitando o seu recado. Muitos não trabalharam bem a fama, perderam a singeleza da vida e se angustiaram e viveram a pior solidão, sentindo-se só no meio da multidão. Você já se sentiu só no meio da multidão? Porque a falta de tudo. Porque falta verdadeiramente Deus no seu coração, na sua vida e nos seus pensamentos, né? Os jovens gritaram: o prazer de viver nos pertence. Fizeram festas, promoveram shows e outros apreciaram viver perigosamente. Mas a felicidade chocou-os com seu discurso. Eu não me encontro no prazer imediato, nem me revela aos que desprezam seu futuro e as consequências dos seus atos. Algumas pessoas creram que poderiam cultivar a felicidade em laboratório. Isolaram-se do mundo, baniram as pessoas complicadas de sua história e as dificuldades da sua vida e gritaram: estamos livres de problemas. Mas a felicidade sumiu e deixou-lhe um bilhete. Eu aprecio o cheiro de gente e cresço em meus transtornos da vida. Se por acaso alguém na sua família que te chateia ou qualquer coisa assim, tenha paciência, suporte, espere em Deus e ame cada uma pessoa da sua família. Ame porque Jesus amou a todos de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Algumas pessoas creram que poderiam cultivar a felicidade em laboratório, Isolaram-se do mundo, baniram pessoas complicadas de sua história e as dificuldades de sua vida e gritaram: estamos livres de problemas. Mas a felicidade sumiu e deixou-lhe um bilhete. Eu aprecio o cheiro de gente e cresço em meio aos transtornos da vida. Porque muitos falharam em conquistar a felicidade. Porque quiseram o perfume das flores, mas não quiseram sujar suas mãos para cultivá-los. Porque quiseram um lugar ao pódio, mas desprezaram a labuta dos treinos. Precisamos aprender a navegar nas águas da emoção. Se quisermos ter qualidade de vida no mundo estressante que vivemos, precisamos cada dia, com Deus, aprender a cultivar a verdadeira felicidade em nossas vidas, A paz em nossos pensamentos cada vez mais, O mundo da emoção não aceita atos heróicos tais como: de hoje em diante acordarei bem-humorado. Daqui para frente serei uma pessoa calma. De agora em diante serei uma pessoa feliz, com alto astral e cheia de autoestima. Grande engano. No calor da segunda-feira, todas essas intenções se evaporam, Porque para você conseguir no seu dia a dia estar calmo, sem ansiedade, sem tristeza, essas angústias malignas, você tem que se fortalecer em Deus, porque só Ele verdadeiramente nos dá força e nos fortalece, No mundo da emoção,
as palavras-chave são treinamento, educação. Você precisa treinar sua emoção para ser feliz. Você precisa educá-la para superar as perdas, as frustrações. Caso contrário, sua emoção nunca será estável e nem capaz de acompanhar o belo nos pequenos eventos da rotina diária. Você contempla o belo, né? É Deus falando nos nossos corações, porque a rotina do dia a dia, né, é onde acontece, né, as angústias, tristeza, solidão, essa tal de depressão, né? Porque se você não está firme com algo assim bom na sua vida, com Deus, porque temos que se firmar na rocha que é Cristo Jesus. Temos que ouvir a cada dia Deus falar em nossos ouvidos, porque Deus é quem nos fortalece, quem nos guia por passos verdejantes. E só Ele tem todo o poder nos céus e na terra, né, para curar até a nossa alma e as nossas angústias, né? Pisou nesta terra um excelente mestre da emoção. Ele conseguiu erguer os olhos e enxergar o belo num ambiente de pedras e areias, no auge da fama e sob intensa perseguição. Ele fazia pausas e dizia: olhai os lírios do campo. Somente alguém plenamente feliz e em paz é capaz de gerenciar os seus pensamentos e fazer de uma pequena flor um espetáculo em seus olhos. O mestre, né, quando pisou nessa terra, o mestre Jesus, ele foi perseguido, ele sofria as mesmas angústias, mas ele olhava para as multidões e sentia compaixão. Olhava para os lírios do campo e contemplava o belo. Olhava para as pessoas enfermas e os sarava. Esse Jesus, ele transformava, ele tem um poder, e tem poder para transformar toda coisa negativa em positiva. Então, o que devemos fazer no dia a dia é olhar para Jesus. Não olhar para a esquerda nem para a direita, mas olhar para Cristo. Olhar para o alto céus, porque é de lá que vem o nosso socorro, né? Entretanto, muitos não conseguem ter prazer de viver. Eles estão desanimados e ansiosos. Por isso dizem: a felicidade não existe. Ela é um sonho de homens que não acordam. Eles se sentem sem forças para superar seus pensamentos negativos e para vencer as batalhas do dia a dia. Alguns, apesar de não terem problemas exteriores, também perderam o sentido da vida. A vida é belíssima, mas não é tão simples vivê-la. Às vezes ela se parece com um imenso jardim. De repente a paisagem muda e ela se apresenta árida, como um deserto, ou íngreme como as montanhas, independentemente das perspectivas e dos penhascos que temos de escalar. Cada ser humano possui uma força incrível e muitos desconhecem que a possuem, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Para provar isso, vou lhe contar uma história real, impressionante, de alguém que possui uma capacidade descomunal de lutar pela vida, que um dia foi o maior vencedor da terra, o mais corajoso dos seres. Sabe por quê? Sabe por quem? Você duvida? Deixe-me contar alguns fatos relevantes da sua biografia que talvez você desconhece, né? Um dia você foi escrito para participar do maior concurso do mundo, da maior corrida de todos os tempos. Acredite, você estava lá. Era mais de 40 milhões de concorrentes. Pense nesse número. Todos tinham potencial para vencer e só um vencerá.
Será que você era mais um número na multidão ou tinha algo especial em você? Preste bem atenção, em nome de Jesus, né? Analise quais seriam as suas chances. Sério, né? Você nunca foi tão próximo do zero. Suas chances eram quase inexistentes. Tinha tudo para ser mais um derrotado. Tinha todos os motivos para ser um grande perdedor, né? Para ser um grande perdedor. Qualquer um acharia loucura participar dessa corrida, mas você participou e ainda achava que iria vencer. Talvez fosse melhor desistir, se conformar com a derrota, mas você era o ser mais teimoso do mundo. Sua garra é incrível, por isso jamais admitiu recuar. A palavra desistir não fazia parte do seu dicionário genético. Por quê? Porque se perdesse essa corrida, perderia o maior prêmio da história. Uau! A vida. Que disputa era essa? A disputa do espermatozoide para fecundar o ovo. A corrida pelo direito de formar uma vida. Talvez você nunca tenha imaginado, mas já participou da mais excitante e perigosa aventura da existência. Seria 1000 vezes mais fácil vencer as eleições para presidente do seu país. É incrível, mas você venceu. Como você conseguiu? Seria também mais fácil ganhar dezenas de prêmios de melhor ator ou atriz. Você foi surpreendente. Sinto-me honrado em tê-lo como leitor, mas cada ser humano não foi um vencedor, sim. Contudo, esta é a sua biografia. Somente alguém com uma força descomunal como a sua poderia vencer uma corrida com milhões de concorrentes, pisoteando, impressionando e ultrapassando. Contudo, hoje os tempos mudaram. Se alguém pisa ao seu pé, você perde a paciência. Se alguém o pressiona ou critica, você se estressa e o desespero e alguns concorrentes estão à sua frente. Você desanima e tem insônia. Volte à sua origem. Naquela época, nada abalava. Quem o controlava era o sonho de estar vivo, não os seus problemas ou seus concorrentes. Você foi um grande sonhador. Sonhou, sem ter capacidade de sonhar. Sonhou através do seu programa genético, com o espetáculo da vida. O que você pensou na grande corrida? Nada. Você ainda não pensava. O passo mais importante da vida foi dado na ausência das ideias. Você agiu antes de pensar. Entretanto, hoje, você deve pensar antes de agir. Quem reage sem pensar, atira sem pontaria. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerce. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar os seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Não tenha medo dos seus tropeços da jornada. Não se esqueça de que você ainda, em completo, foi o maior aventureiro da história. Vamos analisar suas façanhas para conquistar o pódio da vida, para que você fique plenamente consciente das batalhas que superou. Você sabia que foi o maior alpinista do planeta?
Não, né? Vou contar a sua história sintética de dois grandes alpinistas que conquistaram o topo do mundo, para mostrar que você foi o mais corajoso alpinista de todos os tempos. Na primavera de 1953 ocorreu um feito notável, né? Uma expedição internacional que chegou ao Nepal com grandiosas ambições de escalar o topo do mundo, o Everest, né? Eram 8.550 metros de altura, uma façanha enorme. Um desafio dramático, né? A brancura do gelo vestia-se as montanhas e produzia medo e exceção no solo da emoção. Muitos já haviam tentado, alguns desistiram no meio do caminho. Outros simplesmente morreram. Morreram congelados, soterrados pelas avalanches de gelo por asfixia, devido ao ar rarefeito ou pelo mal das montanhas, caracterizado por tontura e falta de ar, dor de cabeça, né? E hemorragia nasal, até perda de consciência. Dois homens simples, sem fama, mas extremamente ousados, faziam parte da expedição. Eles partiram para a glória ou para o caos. Era mais prudente desistir, mas um projeto saturava a emoção deles. Se os seus projetos não saturarem a sua emoção, você não terá perseverança para executá-los. O corpo esfriava, a alma tremia com medo das avalanches. À medida que avançava, os pulmões estavam ofegantes. De repente, fatigados, chegaram mais um topo. Seus olhos brilharam, então descobriram que haviam chegado ao topo do mundo. Quando desceram, o mundo ficou sabendo da extraordinária conquista. Todos ambicionam chegar ao topo de alguma coisa. Uns querem chegar ao topo da fama, outros da eficiência profissional, da hierarquia acadêmica, do poder financeiro. Outros mais sábios almejam atingir o topo da qualidade de vida, o auge do sentido da vida, os patamares mais altos da tranquilidade. Você que chegar ao topo da vida. A conquista do Everest por esses dois homens foi um momento inesquecível, mas tenha a convicção, você foi o maior alpinista do mundo. Naquela época, sua capacidade de lutar era imensurável. Você era pequeniníssimo, mas ousado. Você hoje é grande, mas sente-se pequeno. Por quê? Porque as barreiras o assustam e às vezes o paralisam. Lembre-se de que, comparado o tamanho de espermatozoide com as montanhas que teve que escalar dentro do útero da sua mãe para fecundar o ovo, você escalou centenas de montes Everest. Nada podia detê-lo. Quando temos um grande sonho, nenhum obstáculo é grande demais para ser superado. Então sonhe para a glória de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Todavia, é possível que hoje você veja seus obstáculos e tenha se tornado um especialista em reclamar e não em agradecer. Por isso, não consegue deixar de falar da crise financeira, das pessoas que o machucam, das frustrações da vida. Talvez você gaste energia excessiva com as críticas que recebe e com coisas que prejudicam o encanto pela vida. Desperte. Mensagem negativa não vem de Deus, então não dê ouvidos. Vamos continuar a ver as suas peripécias para fecundar o óvulo.
e se tornar um ser humano. Conhecer os perigos enormes que você correu é a sua sanha que você fez para estar vivo. Hoje, fazer um laboratório de autoestima. Você sabia que no começo da vida não apenas foi o maior alpinista da história, mas também o maior nadador do mundo? Você nadou sem barco de apoio, bússola, outra tecnologia para fecundar o óvulo. E além disso, tinha de atingir um ponto minúsculo, sem ter o mapa do alvo. Imagine sair a nado da Europa até os Estados Unidos e atingir um alvo pequeno, como um ovo da Páscoa. Sua pontaria foi incrível. Você bateu todos os recordes imagináveis de nado livre. Você deveria estar nas páginas dos livros dos recordes. Por isso, nunca diga que você não realizou nada de extraordinário. Se você se distraísse, perderia a disputa. Se desistisse, morreria. Seu destino era vencer. No início, você era apenas uma célula, mas em seguida ela se dividiu em poucos dias e desdobrou-se em milhões. Na lógica da vida, dividir e aumentar, dividir as conquistas, multiplica a felicidade. Siga sempre a lógica da vida. Você foi tecido de modo assombrosamente maravilhoso no ventre da sua mãe. Nem todos os computadores do mundo unidos são tão complexos como você. A ciência é uma criança para explicar o espetáculo da vida que pulsa em seu ser. Nunca despreze a vida. E nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista de você. Porque o Criador, que deu a vida por todos nós na cruz do Calvário, Jesus, o Filho de Deus, Ele está a todos os momentos da sua vida, da nossa vida, de mão estendida para nos abençoar, né? Em nome de Jesus. Você cresceu no útero materno e foi envolvido numa bolsa de líquido aniótico. Era uma deliciosa piscina. Nela você movia sem parar. Virou mais de 500 cambalhotas e chutou mais de 1000 vezes por dia sua mãe. Você era muito travesso, mas sua mãe o achava lindo. Você foi o maior chutador e o maior malabarista do mundo. Mas o útero era um mundo pequeno demais para suas aspirações. Então você se encaixou no colo uterino e esperou cada minuto até que alguém abrisse a porta. Se pudesse, gritaria: "Me dê passagem!" Você era decidido. Já havia vencido a grande corrida da vida. Agora mostrava uma coragem arrebatadora. Entrar no jogo social para a honra e glória do Senhor, né? Então você é algo incrível. Você é um ser divino, porque Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele. Não se despreze jamais. Filhos e filhas de Deus, porque a história que Deus tem para todos é a história de bênção, de vitória, de vida. Não se desespere jamais, tenha calma, seja em qualquer situação, calma, porque aí a sua vida é preciosa aos olhos de Deus, né? E no próximo vídeo, vou continuar para a honra e glória de Deus. Como é a vida, né? Porque precisamos cada vez mais aprender de Deus, porque a palavra de Deus ela é que nos fortalece, ela é que nos faz andar por pastos verdejantes, que Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará, né? E cada vez mais
vamos clamar a Deus pela paz verdadeira, né? Essa paz que só o Senhor Jesus tem para nos dar em todos os momentos da nossa vida. Então, vamos clamar cada vez mais a Deus pela paz, para os que estão perto, para os que estão longe, para que a misericórdia de Deus, a misericórdia divina, venha penetrar na vida de cada filho de Deus, né? A solidariedade, o amor pela vida dos seres humanos, né? E que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre em nossas vidas, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém.